gente, boa noite a todos. Meu nome é Sandra Müller, como vocês já puderam ver. Aqui na Alemanha a gente sempre fala nome e sobrenome, isso é muito importante. Então, meu nome é Sandra Müller. Eu trabalho com tradução técnica já há um tempinho. Na verdade, com tradução técnica na área de medicina, mais especificamente na área de tecnologia médica. E hoje eu estou aqui justamente para dividir com vocês um pouquinho da minha experiência nessa área como tradutora. Obrigada, Raquel, pelo convite. E a partir de agora, o Juliano, a minha segunda voz, eu vou começar a conversar com vocês em alemão, ok? Ich werde jetzt anfangen zu erzählen, Eu vou wie es alles começar a begann. contar Wie como bin tudo ich nach começou, Deutschland gekommen? como eu cheguei na Wie bin ich Alemanha, dazu gekommen? como eu vim parar aqui. Ursprünglich habe ich Lehramt Então, studiert em Brasília, eu an der estudei UER, da Universidade do Estado do Rio licenciatura de no Janeiro, Brasil, na in der Universidade Estadual do Rio, Fachkombination Portugueses com as Englisch. línguas Und português e nachdem ich inglês. fertig war mit E dem Studium, depois de habe ich so terminar wie üblich a faculdade, angefangen als eu Lehrerin zu comecei arbeiten, a ne? Das trabalhar ist como professora. normal so, ne? Und Normalmente, né, ich habe dann acontece isso. Portugiesisch, E Englisch und depois ab und zu eu Literatur ensinei unterrichtet, in português, Schulen inglês e unterrichtet. literatura nas Das habe ich escolas. ungefähr 2 Jahre lang E eu gemacht. fiz isso Und durante dann2 anos. habe ich meinen Mann E kennengelernt, depois eu das war ein conheci meu Deutscher, marido, und bin alemão. ich dann so, E habe aí ich mich so entschieden, eu nach Deutschland decidi auszuwandern. vir morar na So, Alemanha. 2 Jahre in Brasilien Então, gearbeitet 2 und anos no dann auf Brasil, die Idee trabalhando. gekommen, Depois vim para a hierher Alemanha zu kommen. e Ich cheguei kannte aqui. kein Deutsch. Eu Ich não hatte conseguia Deutschland falar alemão. überhaupt nicht auf dem Hut. Eu Ich habe immer nunca gewusst, dass tinha ich estudado auswandern alemão. wollte, aber ich habe Eu mir gedacht, queria okay, morar aqui, mas Kanada pensei, vielleicht, wenn bem, ich hier ein paar eu queria morar em Monate algum lugar fora, arbeite mas eu oder nach pensei, Amerika, talvez no weil ich die Canadá, Sprache schon talvez nos könnte. Ich Estados konnte Unidos, schon porque eu Englisch, já das wäre falo eine inglês, Frage für né? mich, weil Mas nunca Deutschland pensei hatte que, no ich caso, na überhaupt Alemanha keine Ahnung. seria Das o war lugar onde eu überhaupt nicht iria mein Ziel. Das war finalmente einfach morar. ein Zufall. Então, Das realmente hat sich foi um einfach so acaso da ergeben. vida Und ich war mutig zu sagen, ja, e ich eu nehme tive die que ter Herausforderung an, coragem, né? ich Vou gehe aceitar o hin desafio und gucke e ich, vou was daraus wird. tentar aprender essa Ja, língua. okay. In Deutschland Ok, angekommen, então, kein Wort cheguei na verstanden Alemanha, natürlich. não Mein entendia Mann nenhuma konnte Gott palavra. sei Dank auch Meu Englisch. Wir haben marido uns também dann falava auf inglês, Englisch felizmente, então a gente miteinander conversava em inglês kommuniziert. um com o outro. Komischerweise konnte der auch sehr gut E Portugiesisch, aber engraçado, né? ganz selten haben Ah, wir uns auf Portugiesisch unterhalten. Das a war gente falava bem pouco em meistens português, auf na Englisch. maioria das vezes Aber era em inglês natürlich, wenn man in mesmo, Deutschland mas lebt, claro, quando a gente irgendwann muss mora man na auch die Sprache Alemanha, lernen. Das a gehört gente tem que einfach aprender a dazu. língua, né? Und da habe ich É mir assim que gedacht, funciona. okay, E aí eu ich gehe pensei, tá wieder zur bom, Schule, um die eu vou Sprache zu voltar lernen. à escola para Aha. aprender essa Das war língua. nicht so einfach, natürlich, Não ne? foi tão fácil Weil assim, Deutsch ist claro, keine romanische porque Sprache, ne? Ich konnte mit der Sprache gar nichts não é uma anfangen. língua Aber okay, ich habe die latina, Schule né? dann Românica, angefangen, die mas comecei a Sprachschule estudar alemão na angefangen. escola Aber ich habe mir gedacht, oh e Gott, wenn ich schon pensei, wieder jahrelang diese bem, Sprache eu vou lernen ter que muss, estudar oh essa língua je. durante Weil anos e in anos, né? Brasilien, das ist so, Porque ich no habe Brasil é o seguinte, né? so Englischkurs besucht. A Das gente geht começa a estudar zweimal, inglês, dreimal in der Woche mas aí jahrelang você tem, diesen né, 2, 3 Englischkurs vezes besucht. Da habe aula ich por mir gedacht, oh semana. je, wenn ich E eu auch so pensei, lange bem, vai ser a brauche, mesma coisa aqui na um Alemanha, eu vou Deutsch zu demorar lernen, anos ne? para aprender essa Aber língua. das war nicht so, Mas não Gott foi sei Dank, tão assim, weil in felizmente. Europa gibt es so, Porque na ich sag mal Europa, so, das ist so, o wie que ein acontece é o System, seguinte: a die gente tem um sistema, Sprachschule, das ist so wie a ein escola de Module línguas lá, aufgebaut. né? Ela Das tem sind eigentlich módulos nur 6 Module, e são 6 A1, módulos, né? A2, A1, B1, A2, B2, B1, C1, B2, C2, C1, 6 Module. C2, Und quer das dizer, geht nur 6 ein Jahr lang. níveis, So, e wenn cada dieses módulo Jahr dura fertig ist, um ano. es E wird quando a von gente dir termina, erwartet, dass du so weit significa que bist, você já auf chegou lá, Deutsch, né? Naquele nível, né? dass du dich auf Deutsch Que verständigen você realmente machen kannst. pode Nach falar einem alemão Jahr. bem, entender e Okay, ser das habe ich entendida. gemacht. Então, Ich habe tudo so bem, eu fiz Module isso, né? besucht, ne? Cada Und ich habe mir módulo eu gedacht, fiz, okay, jetzt eu bin ich pensei, tá fertig, bom, ich vamos fazer spreche isso, das Deutsch. terminei, Okay, então já falo das war alemão. die Theorie, aber die Praxis Teoricamente era sieht isso, normalerweise ein mas na bisschen prática anders é aus, ne? diferente, né? Ich konnte erstaunlicherweise Eu vieles verstehen. Frag mich nicht entendia muita warum. Ich coisa, konnte wirklich die Leute né? Eu verstehen. realmente entendi o que o Aber pessoal ich habe conversava ao Angst zu meu redor, sprechen. mas Meine eu tinha medo de Schwierigkeiten falar. war dann Tinha zu muita sprechen. dificuldade Aus de Angst, dass falar. man ausgelacht wird, dass man mich nicht Pensei que as pessoas versteht, iam rir de dass mim, man mich pensei que fragt, não was iam me ich entender,
pensei que não iam entender as minhas perguntas e que eu não conseguiria responder também. Esse era o grande medo. E aí eu comecei a trabalhar, né? Eu pensei, bem, vou procurar um trabalho e aí eu vou finalmente aprender essa língua mais rapidamente e vou praticar na vida, né? E aí vou juntar a teoria com a prática. E assim eu comecei aqui na Alemanha a, a ensinar português para alemães. E aí eu não acreditava, né, que tanta gente na Alemanha queria aprender português. Olha só, eu eu encontrei algumas escolas, né, que tinham alunos de português, então comecei finalmente a ganhar dinheiro na Alemanha. Eram alemães, né, que tinham família no Brasil ou que já tinham estado no Brasil, talvez, e queriam aprender o português. Tinha uma senhora que tinha uma filha no Brasil e foi contratada, então ela queria visitar a filha no Brasil e por isso ela queria aprender um pouco de português para poder visitar a filha, né? E aí, durante alguns meses, eu fui professora dessa senhora e foi bem legal. Mas, principalmente, meu público eram de homens de negócios da indústria automotiva, né? No caso da Alemanha, é muito conhecida, né, por ter uma indústria automotiva forte. E também homens de negócios que faziam negócios no Brasil e queriam viajar para o Brasil, fazer negócios aqui. Eles queriam, claro, conseguir entender português e falar em português. Então era isso. E aí eu fiz isso durante um tempo. Me diverti bastante fazendo isso. Tenho que dizer, para mim foi um tempo de aprendizado, porque eu pensei que eu ensino a minha língua às pessoas, né, português, mas ao mesmo tempo eu não ensino só a língua a elas, mas eu também aprendo, porque essa troca, né, com os alemães é importante, porque eu podia experimentar como era realmente o meu conhecimento da língua alemã. Então, eu me comunicava com esses alunos e por aí eu consegui perder um pouco desse medo que eu tinha no início. Como eu disse, bem, eu fiz isso durante um tempo, né, ensinar português aos nativos alemães, mas aí eu queria outros desafios. Para mim, aquilo era pouco. E também em questão monetária, né? Eu ganhava pouco como professora, porque eu trabalhava como freelancer, mas sempre era assim, era altos e baixos, né? Quando a gente é freelancer, não tem trabalho o tempo todo, digamos assim. E eu não queria mais aquela incerteza, aquela montanha-russa na minha vida. Então, o que é que eu posso fazer? Aí eu tive a ideia de fazer um mestrado. Mas teve um problema, porque eu tinha terminado minha graduação no Brasil, meu bacharelado, mas não estava claro que o meu certificado do Brasil era reconhecido na Alemanha. A gente tem que entrar num processo, levar para a administração, ser analisado, né? E aí eles dizem se o seu certificado é reconhecido ou não. Ok, o meu certificado foi reconhecido no final das contas, não foi problema, mas eu ainda tinha que fazer uma prova de idioma alemão, e essa prova se chama ESH. Ela é bem complicada, é parecida com a Cambridge, por exemplo, ou TOEFL, né? No caso da língua inglesa, né? Quando a gente aprende inglês tem que fazer essas provas de idiomas internacionais, né? É mais ou menos nesse estilo aí. Aí eu pensei, meu Deus, vou ter que fazer isso. Aí eu comecei então a aprender. Eu já podia falar alemão, claro, mas é diferente, né? Quando a gente fala nas ruas é uma coisa, agora quando a gente estuda na universidade é diferente.
a gente tem que saber escrever, tem que saber escrever textos complexos, interpretar textos complexos é outra coisa. Não é a mesma coisa que falar nas ruas, mas tudo bem. Funcionou, né? No final das contas, eu passei na prova e aí, finalmente, eu pude começar o meu mestrado em Heidelberg. E aí, eu tenho que dizer ainda que eu também fiz alguns cursos de intérprete, mas interpretação, para mim, eu já percebi que não era para mim, porque interpretação é muita pressão, mas eu admiro as pessoas que fazem isso, mas eu prefiro escrever, sinceramente, eu prefiro ler e escrever, tradução escrita é a minha praia. Mas eu sempre fiz, né, de vez em quando, algum curso de interpretação para entender como é que é esse universo. Eu sempre fui muito curiosa. Então, sobre o meu mestrado, falando aqui um pouco em translatologia, né, ou tradução, né, ciências da tradução. Então, esse mestrado foi bem amplo, né, em várias áreas. A gente estudou tradução de marketing, tradução de economia, construção de máquinas, quer dizer, tradução técnica. A gente estudou tradução de vários campos diferentes e nesse tempo eu pude me aprofundar mais e olhar em que direção eu queria ir no mundo da tradução, o que é que eu queria fazer depois. E foi legal para mim, porque... Mas eu também tenho que dizer que, no caso da medicina, não tem nada a ver com isso ainda, né? Eu ainda não tinha pensado em trabalhar com medicina, mas como eu disse, bem, a gente tem vários temas, né? E foi muito intenso, eu conheci muita gente e eu aumentei, né? Bombou o meu conhecimento linguístico, porque você aprende a cada dia, você aprende algo novo. E eu sinto saudade desse tempo, mas passou, né? Tudo bem, terminei o mestrado e aí eu me perguntei, o que é que eu vou fazer agora? O que eu posso fazer, ou o que eu sei fazer, é trabalhar com línguas. Eu sabia disso, né? Eu comecei a trabalhar com línguas de novo, mas desta vez não mais como professora. Eu não queria mais ensinar português para ninguém. Essa fase da minha vida tinha passado, né, digamos. E aí eu comecei a traduzir. Quer dizer, eu estudei ciências da tradução, né? E é isso que eu faço agora, né? Ok, então eu fiz isso durante um tempo e principalmente para o setor automotivo. Realmente foi principalmente os meus clientes eram da indústria automotiva. Eu fiz contratos, né? Traduzi sobre carros, né? Bem, não é uma coisa tão criativa, né? Você não pode inventar muito, né? Porque o texto ali, mas tudo bem, eu fiz aquilo. E depois, durante um tempo, eu trabalhei como tradutora, mas eu novamente era freelancer e estava nessa situação, né, de freelancer. Eu queria ser independente. Eu sou muito crítica, né? Eu tenho muitos colegas que trabalham como freelancers e são felizes assim. E cada um deve encontrar o seu caminho. Mas eu não queria mais aquilo, eu não queria mais ser freelancer. E aí faltava para mim a segurança de um trabalho constante. Então eu posso dizer até que eu ganhei um bom dinheiro, esse não era o problema, ganhar dinheiro não era o problema, mas a segurança, né? A certeza que eu ia ter aquele salário todo mês eu não tinha. Para mim esse era o problema. Não queria mais aquela vida de freelancer. E aí eu comecei mais uma vez a procurar um emprego fixo, né? Eu preciso de um emprego fixo, mas não é tão fácil. Com essa combinação português, alemão, na minha experiência, não sei o que é que os outros têm de experiência aí, mas para mim
português e alemão não é tão demandada, né? Principalmente para encontrar um emprego fixo. E aí eu quase desisti, né? Eu pensei, não vai dar certo, eu vou ter que continuar como freelancer mesmo, sinceramente. Mas aí um dia, por acaso, funcionou. E eu, então, consegui meu trabalho fixo, encontrei esse trabalho. É uma empresa que é técnica, né, de medicina, tem clientes do mundo todo. Então já trabalho lá há 5 anos, estou muito satisfeita. Mas eu também tenho que dizer que nessa firma, né, traduzir textos técnicos de medicina, bem, eu não tenho experiência, né? No começo eu pensei, não tenho experiência, mas eu vou tentar. E o outro problema era também que essa empresa era muito longe de onde eu morava. Quer dizer, 2 horas para ir e 2 horas para voltar todo dia. Pensei, não fica na esquina, mas é um emprego fixo, não é tão fácil de encontrar, então eu tenho que conseguir trabalhar lá, sinceramente. Então, meus empregadores não pensavam, né? Ah, você mora fora, ou você mora tão longe. Mas para mim o mais importante era ter um trabalho fixo. Então, me mudei, encontrei um apartamento lá perto, e aí comecei a trabalhar nessa empresa. E depois chegou a pandemia e me pegou de surpresa, né? Porque depois da pandemia eu consegui começar a trabalhar home office. Me disseram da empresa, tudo bem, trabalho em casa, e eu ganhei na loto, na verdade, porque eu não precisava mais ir para o trabalho longe, eu poderia morar perto da minha família ou da família do meu marido e poderia trabalhar em casa. Então eu fui mega sortuda nesse sentido. Comecei a trabalhar de home office. E aí tenho que dizer também que eu gosto de trabalhar em casa, mas também sinto falta do clima do escritório, ver os colegas e tal. Então, essa troca, né? Mas a gente não pode ter tudo, né? Vamos falar a verdade aqui. Bem, agora eu estava em casa, podia trabalhar com o que eu gostava e era isso. Tudo bem. Então, como eu disse, quando eu comecei a trabalhar nessa empresa, eu não conhecia muito de textos técnicos de medicina. Realmente, na verdade, eu comecei a aprender sobre isso com uma colega brasileira de Minas Gerais. Então, ela me ensinou muita coisa. E eu posso dizer que mergulhei em outro mundo, outro universo, né? No mundo da medicina. Mas esse mundo me fascinou muito e hoje em dia eu posso dizer que eu sou uma especialista, de certa forma, nesse ramo, porque todo dia eu faço isso, né? E eu, as pessoas até percebem que eu sou meio que especialista nesse campo, né, da medicina. E antes da operação, vem o anestesista, né? E ele às vezes me explicava alguma coisa daquele teste, ou, quer dizer, um médico ou anestesista falava comigo como é que funcionava aquele instrumento. Quer dizer, eu aprendi tanto, tanto. Então virou que uma coisa muito familiar para mim, muito natural, porque todo dia eu trabalho com isso. E aí, como tradutora técnica, a gente tem que se especializar mesmo. Esse tema da medicina, da manhã até a noite, eu fico lendo coisas desse tema, qualquer coisa, né? Qualquer texto dessa área eu leio. E eu devo dizer que
eu tenho que fazer muita pesquisa, eu tenho que aprender o tempo todo. A gente não pode escrever qualquer coisa, porque tem gente que vai ler aquele texto, médicos, por exemplo, então eu não posso escrever qualquer coisa. Eu tenho que saber o que eu estou escrevendo, eu tenho que estudar, eu tenho que pesquisar, então eu tenho que me informar também. Eu tenho que saber o que é que está por trás ali daquele texto. Quer dizer, eu me esforcei muito, né, para conseguir me manter nessa área e para entender os textos e conseguir escrever na outra língua. Então, é isso que eu faço, tá? Já há 5 anos. Eu tenho esse emprego fixo e eu adoro o meu trabalho, eu faço com muito prazer. Eu sempre gostei muito de escrever e eu acredito que o que torna o meu trabalho assim tão especial é que tem alguns pontos, né, sobre o meu trabalho eu tenho que mencionar aqui. O mercado na Alemanha é bom, ele é grande, tem muitos contratos, né, muitos trabalhos acontecendo. A gente pode ser freelancer, sim. Eu ouvi alguém falando aí. A gente pode ser freelancer, com certeza. Normalmente esse é o caso, mas o mercado é muito bom. Eu tenho muitos colegas que trabalham nesse ramo de tradução e ganham realmente muito bem. Mas também tenho que dizer que a concorrência não pode ser esquecida, né? Ela é muito alta, porque não só grande, mas também injusta, porque esse trabalho de tradutor na Alemanha não é regulamentado, ou seja, eu não sei como é que está no Brasil, mas na Alemanha não é regulamentado, ou seja, qualquer pessoa que sabe outra língua pode se apresentar como tradutor e trabalhar assim. E esse é o problema às vezes, né? Porque a concorrência então é grande, a qualidade é baixa, cai, e os preços também são pressionados, porque as pessoas que, digamos, não investiram tanto numa formação, digamos, porque uma formação custa dinheiro, custa tempo. As pessoas então oferecem preços muito baixos, né? Que eu, por esse dinheiro, jamais faria uma tradução dessa. Esse é o problema. Quer dizer que o trabalho não é regulamentado, a gente tem uma concorrência enorme, tem uma pressão aí do mercado e a qualidade também sofre, infelizmente. Mas na qualidade do meu trabalho, para o meu trabalho é muito importante, porque os textos têm que seguir um padrão, né? Quer dizer, isso é muito importante. E também outra coisa importante é a terminologia, né? Seguir a terminologia. Então, as pessoas que não fizeram uma formação, normalmente estão um pouco se lixando com a terminologia e esse é o problema. Também é muito difícil. Eu tenho que corrigir muitos textos que vêm de tradutores externos. Quando eu digo tradutores externos, eu quero dizer que não são contratados pela empresa, mas são colegas freelancers, digamos, que fazem, e aí chega para mim para eu corrigir. Então, tem muitos problemas com essa terminologia que não é seguida, não é respeitada, e muitos nem sabem nada sobre aquele tema e escrevem qualquer coisa. O que eu ainda queria contar para vocês? No meu trabalho, estou quase no final, viu? Bem, no meu trabalho também é muito importante, talvez não seja tão assim para os intérpretes, mas é muito importante entregar no prazo. Bem, eu tenho tempo, né? Eu tenho que escrever, mas eu tenho que entregar no prazo. Eu tenho que prestar atenção nisso. Não é assim. Por exemplo, eu estou traduzindo um catálogo com 600 páginas. Eu tenho que dar o gás. Eu não posso
escrever lentamente, me esquecer que tem um prazo ali para seguir. Eu tenho que ter na minha cabeça que tem os prazos a cumprir para que no final tudo dê certo. Então, isso é muito importante. E o que eu também já disse é pesquisa, né? Isso é muito importante. Eu já disse que sou uma pequena especialista no tema, mas não significa que eu sei tudo, não significa que eu posso tudo. É por isso que é muito importante que a gente realmente tente aprender algo novo, seja indo a uma conferência ou a um congresso, ou perguntando a um colega, fazer essa troca, né? É muito importante. Então, nunca pense que você já sabe tudo, que você já pode tudo, eu sou super e tal. Não é assim. A gente tem que tentar sempre se desenvolver mais. Isso é muito importante no nosso trabalho, principalmente com textos médicos, né, que é um ramo que acontece muita coisa, né, e muda muito rápido também a tecnologia, né, vai avançando, vai evoluindo. E quando a gente vê os produtos que são vendidos hoje, eles às vezes já estão desatualizados há 1, 2 anos. Então, os médicos, né, estão sempre aprendendo e nós também. Ok? E outra coisa muito importante também, para finalizar, quando eu comecei a traduzir, era um pouco amador o que eu fazia. Eu traduzia no Word, por exemplo, mas no final a gente. Tá, tudo bem, o Word pode ser uma ferramenta usada, com certeza, funciona, mas a gente tem que, às vezes, usar outras ferramentas, né? Porque a gente às vezes tem que encontrar coisas diferentes, e aí eu aprendi a trabalhar com as Sketch Tools. No começo eu não gostava muito, eu pensei, puxa vida, esse software de tradução, mas hoje em dia, sinceramente, é o que eu uso o tempo todo. A gente tem que aprender as Sketch Tools, tem que usar o computador, tem que se atualizar com essa tecnologia, né? A mídia social não é bem a minha praia, eu não preciso muito, felizmente, mas as Sketch Tools sim, preciso bastante. Então, a tradução assistida por computador, a gente tem que trabalhar com as máquinas ao nosso lado. Então, inteligência artificial também está chegando aí, a gente tem que trabalhar com isso. Então, eu acredito que, na verdade, o que é importante e o que a gente precisa mesmo é ter tudo aqui na cabeça. A gente tem que ler muito, temas diferentes, ser uma pessoa curiosa para possibilitar realmente escrever. Eu sempre gostei de escrever, por exemplo, e como eu disse, eu amo o meu trabalho, faço com muito prazer e, claro, tem dias que a gente não está tão inspirada, né? Quando eu estou traduzindo um texto e penso, puxa vida, não gosto desse texto aqui, mas também pode acontecer um dia que, sei lá, vou tomar um café, vou fazer isso aqui depois, no dia seguinte eu olho o texto, o mesmo texto e penso, puxa, que legal, agora sim tá legal. Então, a gente também precisa ter esse pensamento. E isso acontece, né? Tem textos que a gente traduz e pensa, e dizem, você fez bem, e no dia seguinte a gente olha o mesmo texto e pensa, não gosto disso, será que eu fiz isso bem? Então acontece de um jeito e de outro, né? Às vezes você não gosta, depois gosta, e às vezes você gosta, depois não gosta. Quando você olha no outro dia o mesmo texto. Então é bom quando você escreve, mas os intérpretes não têm essa vantagem, né? Você já falou, já passou e não pode voltar atrás. Mas essa é a vantagem que eu tenho como tradutora, porque eu posso revisar o meu texto. Então, pessoal, foi isso. Eu contei um pouco da minha experiência aqui. Eu espero que vocês tenham entendido bem. E, Raquel, eu continuo em alemão ou já em português agora? O que você acha? Eu tava, tô atrapalhando aí. Não, mas é porque eu só tô entendendo palavras soltas. Meu Deus do céu, faz muito tempo que eu não faço mais Ok. alemão, nem lembro mais.
Ah, ok, ok. Então você não tá entendendo nada do que eu tava falando? Nada, Oiê. tava acenando assim, aham. Wunderbar. Oh, oh! Wunderbar. É Deixa eu isso, tirar gente. o Eu espero povo que da vocês tenham. cabine. Ah, tá.